Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Débora e hoje nós vamos conversar um pouco sobre Contos Novos de Mário de Andrade. No nosso último encontro, nós falamos sobre a primeira fase do modernismo e os autores que compunham, então, essa obra. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre uma das obras de um desses autores. Então, Mário de Andrade. Mário de Andrade, ele compôs Contos Novos já numa fase mais madura da sua vida. E ele estava um pouco a gente pode até dizer, em crise pessoal, né? Essa obra, ela traz características aí da estética modernista de 22, que é a proposta ali da Semana de Arte Moderna em diante, né? E ele traz dentro dela um retrato dessa sociedade que vivia na época. Então ele fala muito sobre isso ao compor aí a sua obra, sobre a literatura servir como retrato, né, para as pessoas da época. Então, trabalhando bem a questão aí social também. Nós podemos perceber que ele vai, aqui não cita muito regionalismo, então nós temos aqui, tanto nos contextos aí no nosso espaço, dentro das narrativas, a parte da capital e também eu tenho o interior ali de São Paulo, mas o nosso contexto aí na questão de local é São Paulo, e que está vivendo nesse momento a urbanização e a industrialização. Então, Contos Novos, ele possui uma estrutura moderna. É um livro recheado de muitos relatos que procuram registrar o fluxo do pensamento das personagens, né? Uma visão mais intimista dessas personagens. E também destaca ali a questão, uma crítica social, nós podemos ver, um caráter reflexivo também e os preconceitos. Então, nós temos aí muita coisa a ser discutida dentro dos livros. Por trás das histórias, dos 9 contos, que a princípio o Mário de Andrade, ele no projeto, eram 12 contos que ele gostaria de compor, mas ele trabalhou aí 9 contos, e o último conto, se eu não me engano, Nelson, ele ainda veio mal acabado ainda, né? Não passou pela, como que eu diria, pela correção aí do Mário de Andrade. Então, dentro desse grande projeto, dentro desse grande livro, ficaram aí 9 contos. 4 deles que são em primeira pessoa, então eu tenho já uma visão mais intimista da obra, e 5 que são em terceira pessoa. Esses em terceira pessoa eu tenho mais essa visão social, essa crítica à sociedade. Tirando um que é Atrás da Catedral de Rouen, que apesar de estar em terceira pessoa, ele tem características aí dessa visão intimista, desse trabalho mais intimista, que vem aí nos contos em primeira pessoa. É uma obra riquíssima, que eu tenho aí uma personagem central, que é Juca. Então, esse Juca, ele vive todos os tempos, né? Então, ele tem uma preocupação muito, ele vive o presente, ele tem uma preocupação muito, assim, grande com o futuro, né? E ele vê uma importância da influência do passado na sua vida. Então, as histórias não estão internamente ligadas, mas traz pontos aí que nós vamos ver em comum em cada uma delas. Vemos uma crítica à sociedade patriarcal, essa questão de sufocar, de proibir muito os relacionamentos, gerado através de comportamentos de uma sociedade extremamente crítica, mas também muito suja, porque faz uma coisa, né, critica algumas coisas, mas vive
muitas vezes do que critica. Então, uma obra muito boa para ser lida, vale muito a pena, é um livro muito interessante e que prende a gente em muitos momentos. Eu vou falar para vocês de alguns desses. Então, pessoal, sobre os contos. Eu destaquei aí para vocês 4 contos hoje. 2 em primeira pessoa e 2 em terceira pessoa. O destaque se dá muito pelos comentários, pelas algumas vezes que entraram no vestibular. Então a escolha foi um pouco baseada nisso, mas também não vou fugir dizendo que não tem nada a ver com isso, porque eu gosto particularmente também dessas críticas que esses contos apresentam. O primeiro conto para compartilhar com vocês é O Vestida de Preto. O Vestida de Preto, ele vai trazer uma boa fase, um bom período, um grande período da idade aí que vai percorrer do Juca, do nosso protagonista. Esse Juca, o nosso protagonista, ele inicia esse conto bem ainda criança. Então, eles estão na casa da Maria, uma prima dele, e de uma família assim bem rica, então lá da família que tinha mais dinheiro, mais posses. E eles estão brincando com outros amigos na casa dela e de repente eles se separam. A brincadeira era sobre família. E aí, então, nesse momento, o Juca e a Maria vão para um cômodo da mansão e ali eles se deitam. É um momento em que o marido e a mulher então vão se recolher aí para o descanso. Então o Juca deita atrás de Maria e ele começa a respirar na nuca dela. E ela começa a gostar daquilo e ele também, eles estão ali naquela conversa e ele mexendo nos cabelos dela e são de repente surpreendidos por uma tia velha, que é assim citada dentro do conto, e que interrompe essa brincadeira, dizendo que aquilo que eles estão fazendo é totalmente incorreto. Então entra aí alguns aspectos aí para serem analisados. A questão da pureza é uma delas. E nós vamos tratar sobre essa questão desse castrar aí, dessa liberdade, durante vários contos dessa obra do Mário de Andrade. Então, nesse momento que eles foram interrompidos, dá um start aí nessas personagens para pensar, nossa, é o que a gente está fazendo, então não é correto. Mas eles não tinham pensado nisso até a tia entrar e interromper esse momento aí dos dois, né? Isso não tinha passado pela cabeça deles. Então, começa aí essa crise e eles se separam. Aqui eu tenho que observar algumas coisas, aquela pureza se perde aí, aquela pureza da criança, para entrar a cobrança de uma vida adulta e daquilo que se pode e daquilo que não se pode, estabelecido por religião ou estabelecido pela sociedade. Se pensarem em Mário de Andrade, era extremamente religioso, né? E se preocupava com essas questões. E ele coloca isso nesse conto. Falando sobre isso, há um toque autobiográfico, tanto da tia que ele tinha, essa tia velha aí, e dessa história vivenciada. Então há um quê de autobiografia dentro desse conto aí do Mário de Andrade. Bem, enfim, eles terminam, eles param com a brincadeira e também na história eles se separam. Maria vai morar fora, eu tenho o Juca que continua estudando, né, aqui no país. Ele tem a força de um amigo, o Frederico, paciência, que vai ajudá-lo, porque o Juca não era muito chegado assim, em estudos. Então ele tem esse incentivo do amigo para poder se centrar e poder estudar aí melhor. E vai se desenvolvendo aí. E Maria, ela morando fora, ela se casa, ela tem vários relacionamentos. Bem, um dia eles voltam e tem um jantar nessa mansão. E Juca vai ter esse reencontro com a Maria. Para a família, agora, porque lá atrás não era, mas agora é interessante esse relacionamento. Então eles apoiam esse relacionamento de Juca com a Maria. Apesar que Juca não tinha as posses que a família possuía, que era muito importante, diga-se de passagem, e que
ainda pode ser em alguns contextos aí, né? Não é, pode ser. Então eles se encontram. E nesse jantar, a Maria surge para arrasar. Então ela vem toda vestidinha de preto aí para encantar o Juca, mas ele não quer mais saber dela. Por que para a família era importante agora? Porque ela estava assim, muito mal falada na sociedade, com esses vários relacionamentos aí que ela estabeleceu. Então o Juca seria um jeito de frear esse comportamento da Maria. Mas não deu certo. Então aqui, dentro desse conto, nós podemos ver aquela questão autobiográfica, podemos ver a pureza que se perde aí na infância e a cobrança da vida adulta, podemos ver essa questão dessa noção de pecado que surge ali, imposto aí por uma religião, né, a questão da sociedade, tudo que compõe aí esse conto e mais as diferenças aí de classes sociais. Então nós vemos isso dentro desse conto aí, Vestida de Preto. Um outro conto para um destaque aí hoje seria o Peru de Natal. Então o Peru de Natal, ele vai ser uma história contada aí por Juca meses após o falecimento de seu pai. Então, ele sugere para a família, ainda eles perderam o pai, então eles sugerem depois desses meses que eles façam um jantar no Natal. E em comemoração, então eles fariam um peru para servir aí nesse jantar. E esse conto, ele fala um pouco sobre essa sociedade patriarcal, essa sociedade castradora, e eles, ali, em vários momentos, nós vamos perceber isso através desse personagem aí do Juca, né? E no momento que eles estão ali na mesa, tanto que assim, ele cita que ele tinha 3 mães, né? Que era a tia, a irmã e a mãe. E que elas não pensaram nessa possibilidade de fazer. Mas como era o Juca que trouxe, então, essa ideia, que elas iam aceitar e de bom grado. Mas todo mundo, de certa forma, queria, sim, essa comemoração ali de Natal. Então, eles estão ali sentados, eles estão à mesa, comendo, né, nesse momento aí, nessa comemoração. E aí a mãe, ela cita que, nossa, como teu pai tá fazendo falta, que legal se ele estivesse aqui, sentado à mesa conosco. E aí todo mundo começa a chorar, claro que o Juca não, mas eles começam a chorar. E aí Juca, de uma maneira bem assim, como eu diria, irônica, ele diz, não, mas vamos pensar assim, ele não está aqui, mas de onde ele está nos vendo agora? Ele está feliz com isso que está acontecendo. Mas ele fala isso de uma maneira muito irônica mesmo. Ele tinha um problema com o relacionamento com o pai, que era muito castrador. E se o pai estivesse vivo, eles nem iam fazer esse jantar, porque o pai não era dado a isso. Então eles não teriam essa comemoração. E o fato dele não estar ali era até uma questão de liberdade. Eu tenho muito de Freud aqui falando sobre os relacionamentos. Nós vimos um pouco ali no Vestida de Preto, vamos ver aqui em tantos outros contos que compõem essa obra. Então, ele traz muito essa visão desse pai castrador e essa liberdade e a lembrança que ele tem, então, desse tabu, desse impedimento, e agora não tem mais. Na análise desse conto, já feita há tempos atrás, traz aquela questão da antropofagia do Oswald de Andrade, que nós vimos lá nos manifestos. Lembra daquela questão de extrair da obra aquilo que era essencial para formar a nossa obra nacional com a cara do Brasil? Eu tenho aqui um toque disso. A partir do momento em que eles vão se alimentando do peru, então extrair daquele jantar aquilo que ele teria de melhor, eles vão se libertando. Então o peru aqui, na realidade, ele é libertador. Ao momento
momento que, assim, a partir do momento que eles vão se alimentando, eles vão se libertando, eles vão se alegrando e trazendo novas possibilidades que eles não tinham enquanto o pai estava aqui. Então é até aquele desejo mesmo da morte, dele não estar mais. Juca, ele teve por alguns momentos essa satisfação. Então a obra ela gira em torno disso. Então lembrando aí de algumas características que ficam aí, né? Então a comemoração que eles queriam fazer porque o pai não queria até então. Então aqui traz ao leitor essa questão do patriarcalismo, traz a questão daquela sociedade castradora e que precisa ser quebrada. Então isso é muito evidente aqui nessa obra, sendo que agora eles são bem mais felizes. Então, assim, bem um resumo, né, dessas duas obras aí que eu disse para vocês, ou melhor, desses dois contos inseridos nessa obra, que estão aí em primeira pessoa. Vamos seguir agora com mais dois contos em terceira pessoa. Bem, seguindo então o nosso estudo de hoje, os contos em terceira pessoa. Então eu disse para vocês que falaria esses dois últimos que eu acabei agora de compartilhar com vocês, que estão em primeira pessoa. Agora eu vou seguir com dois bem curtinhos aí em terceira pessoa. Bom, o primeiro que eu vou trazer à nossa memória, que está aqui nesta obra, é O Ladrão. Lembrando que os contos em terceira pessoa, eles trazem uma característica bem ligada ao expressionismo, que nós conhecemos, que é aquela descrição exagerada, né, de algumas ações que nós vamos ver por aí. Então tem alguns traços de exagero agora dentro desses contos em terceira pessoa. Quando você ler, tiver contato com essa obra, você vai perceber tranquilamente. O primeiro que eu gostaria de trazer para vocês, então, é O Ladrão. O Ladrão é bem interessante o conto, porque é assim, de repente, numa madrugada, as pessoas de um bairro saem correndo de suas casas e gritam ladrão, ladrão, então para pegar esse bandido. E nisso várias pessoas vão correndo pelas ruas, vão se amontoando e ninguém na realidade viu. Então é aquela coisa assim, tá todo mundo saindo correndo atrás de um ladrão, mas ninguém sabe quem começou a gritar por isso, mas todos são movidos a isso, todos saem correndo, mas ninguém sabe como começou. É um negócio bem louco, lembra que eu falei das ações exageradas? Mas há uma crítica muito interessante nesse momento. Estamos vivendo aí, né, esse momento da literatura, nessa parte aí do modernismo, a questão até dos relacionamentos entre as pessoas, que as pessoas acabaram se distanciando. Então aquele negócio de cadeira na área, essas conversas, elas diminuíram absurdamente. Então esse relacionamento entre os vizinhos, eles não estabelecia mais. Então eu já não conheço mais tanto aquelas pessoas que ficam ao meu lado, que moram, que são meus vizinhos ali na minha casa. Então foi uma forma até de movimentar esse bairro, de poder colocar todas as pessoas juntas novamente. Então há uma crítica por essa loucura que se estabeleceu em São Paulo. Então todo mundo em busca o tempo todo do trabalho, todo mundo em função de trabalhar, todo mundo trancado, muitas vezes em suas casas, por esse desenvolvimento que se teve, essa urbanização, essa industrialização, e de repente as pessoas se afastaram. Então, essa ação acabou juntando as pessoas que estavam separadas ali por algum momento. Então, bem interessante, uma história bem curtinha, mas que traz uma crítica bem bacana a esse crescimento aí de São Paulo. O outro conto bem interessante em terceira pessoa é O Poço.
Esse eu coloco até um destaque, eu gostei muito desse conto, porque eu acho uma exploração em relação a patrão e funcionário bem marcante aqui. E até uma questão de indignação mesmo, quando se lê o conto. Então ele narra ali a história de um pesqueiro. Então, assim, eu tenho um contexto, um espaço que é um pesqueiro, e esse pesqueiro era o lugar em que as pessoas da burguesia costumavam a se encontrar. Então, vamos nos encontrar, vamos fazer aí um passeio, então todo mundo se reúne ali no pesqueiro. Bom, então nessa reunião um dia, o dono desse pesqueiro, ele traz aí para as pessoas, ele vai falar de uma inovação, de uma melhoria dentro do pesqueiro que ele gostaria de trazer para as pessoas que o frequentam. Então ele está ali fazendo um poço, e esse poço vai trazer uma melhoria para as pessoas que estão ali naquele local. Só que ele está muito triste porque ele teve que parar a obra. Porque assim, ele está num momento em que o tempo está muito chuvoso, úmido, então ele teve que parar a obra, não pôde continuar. E aí, consequentemente, ele atrasa a melhoria para as pessoas que frequentavam ali, então, esse pesqueiro. E ele, enquanto ele está falando, ele está fazendo esse discurso, uma caneta cai do seu bolso ali dentro do poço. E automaticamente ele obriga, então, o funcionário que descesse esse poço e que buscasse a caneta dele. Então, impondo ali, né, aquilo que ele podia enquanto patrão. E aí, um funcionário bem magrinho, tal, bem doente, mas que cabia ali naquele meio, resolve descer para buscar a caneta do seu patrão. Mas ali as pessoas já não escutam mais a respiração, ele não se move mais. Então o irmão desse funcionário que desceu fica indignado e manda parar tudo e que ele não vai continuar a fazer isso. Que isso é uma loucura. Então, a esse momento ele para, mas isso o patrão muito revoltado com isso. Então ele para aquela ação. Dias depois, quando o tempo melhora, já seca, os funcionários eles conseguem descer ali por aquele poço e conseguem resgatar a caneta, então, desse patrão e entrega para ele ali. E aí, lógico, só que a caneta já não funcionava mais. Só que é nesse momento da minha revolta e da revolta do leitor aí, quando tem um contato com essa obra. O patrão abre uma gaveta e, para nossa surpresa, tem um monte, mas várias, N canetas iguais a essa que caiu no pulso. Então, ele não precisava daquilo. Era só uma questão para impor ali o que ele podia mandar. Então, uma crítica que nós podemos ver nesse O Poço é a relação do patrão e do funcionário e essa relação de exploração. Então, uma crítica social aí a respeito, então, dessa relação. Bem, então hoje eu conversei um pouquinho com vocês, né, sobre Contos Novos, do Mário de Andrade, uma obra espetacular que vale muito a pena ser lida. Isso aqui que eu contei para vocês, assim, é muito pouco, nada melhor do que ler a obra, ter o contato com todos os 9 contos que vocês vão encontrar aqui, né? Muitas histórias ainda, muitas críticas aí que envolvem durante essa leitura. Então, é uma leitura que vale a pena ser lida aí dessa primeira fase aí do modernismo. Então, eu trouxe para vocês esses 4 contos, mas tem outros 5 aqui para o conhecimento aí vasto dessa obra, então, que eu estou propondo aí para vocês hoje. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro aí para conversar um pouco mais sobre a literatura. Ok? Por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau!